Olá, sejam todos muito, mas muito bem-vindos, tá bom? Eu sou o professor Artemison Montanho, do Componente de História, e é um prazer enorme mais uma vez estar aqui com vocês para a gente dar continuidade no nosso aprendizado. Então vamos verificar o nosso objeto de conhecimento de hoje. Na nossa aula de número 19, o objeto de conhecimento é o seguinte: o governo Juscelino Kubitschek. Detalhamento: governo Juscelino, 50 anos em 5, a construção de Brasília e crescimento industrial. Tá curioso? Quer saber mais? Me acompanha na aula. Então, como vimos ali agora há pouco no nosso detalhamento e no nosso objeto, nós vamos falar hoje sobre o governo de Juscelino Kubitschek, ainda continuando nessa mesma pegada dos governos populistas, que terá o seu fim somente em 1964, quando tivemos então ali o início da chamada ditadura militar, que vai tirar do cargo de presidente ali, né, o João Goulart. Até então, esse momento da República Populista vai estar em vigor no Brasil, passando por diferentes presidentes, ok? Mas as eleições nesse momento, depois que o Getúlio Vargas se suicidou, né, o seu vice assumiu, mas a política continuava caminhando, a vida continuava prosseguindo. Então nós vamos ver que nas eleições de 1956, Juscelino Kubitschek vai se eleger presidente do Brasil, já ali em um momento conturbado, tá bom? Por que conturbado? Porque, se você não lembra, o momento em que vai acontecer o segundo governo Vargas, seu suicídio, o governo de Juscelino, o mundo estava passando por aquele momento da chamada bipolarização. Exatamente, se você pensou na Guerra Fria, é justamente isso que está acontecendo no mundo, porque após Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter o início da chamada Guerra Fria, onde aquelas duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética, brigavam pela hegemonia no mundo, de um lado o capitalismo, do outro lado o socialismo, as disputas de corrida espacial, de influência política, econômica e militar pelo globo, não é? Então é justamente dentro desse contexto histórico de Guerra Fria, de suicídio de presidente, de eleições, de muita confusão política, que nós vamos ter as eleições de 1956 sendo realizadas e dando então início ao governo de Juscelino Kubitschek. Mas nem tudo também era tão mal, né, que não pudesse ter algumas coisas boas, né, relativas a esse momento, como, por exemplo, a década de 50, querendo ou não, também vai ser chamada de anos dourados no Brasil por conta, por exemplo, do desenvolvimento da questão da arte, da música e de alguns outros aspectos também, como, por exemplo, vai ser o momento de surgimento da bossa nova, onde se adapta, né, elementos do jazz ao samba, dando origem a um ritmo brasileiro, né, que é a bossa nova, que inclusive, por Juscelino Kubitschek nesse momento se identificar, tá, com a cultura do momento, vai ser apelidado de presidente bossa nova, ou então também presidente sorridente, né? O presidente sorriso também vai ser chamado assim por alguns. Então vamos lá falar sobre esse governo de Juscelino Kubitschek, que vai começar com 50 anos em 5 na sua proposta de governo. Ele prometia então que o Brasil avançaria 50 anos de desenvolvimento em apenas 5 anos de governo. 5 anos? Por quê, professor? Porque nesse momento, pela nossa legislação, nós tínhamos aí um mandato presidencial de 5 anos, diferente do que nós temos hoje, que são apenas 4, né? Qualquer cargo legislativo ali relativo a presidente, prefeito, governador, vereador, né? Eles vão governar apenas por 4 anos, ok? Então, o governo de Juscelino Kubitschek, que vai acontecer entre 1956 a 1960, foi um período de grande transformação e desenvolvimento no Brasil. Sob o slogan 50 anos em 5, JK é a sigla, até é como ele ficou conhecido, é a abreviação ali para Juscelino Kubitschek, implementou um ambicioso plano de metas que visava modernizar o país e impulsionar o crescimento econômico. Então,
é esse plano de metas que representava essa evolução de 50 anos em 5, visando principalmente a questão de modernização e industrialização do país. Então, se eu cair numa prova de vestibular para você aí, qual era o principal objetivo do plano de metas, né, das 50 anos em 5 de Juscelino, você vai saber responder. Principalmente focado na questão de industrialização e modernização do país, ok? Mas claro que especificamente atuando em áreas que trariam crescimento econômico, ok? Então vamos conhecer quem era essa figura chamada Juscelino Kubitschek. Então temos aqui, né, a figura do mineiro, que era mineiro, mas vai ficar conhecido principalmente pela construção em Brasília, em um outro lugar, né, quando ele se torna então presidente. E a meta-síntese de tudo vai ser justamente a questão da construção de Brasília, que significaria que ele teve sucesso, sendo o símbolo maior dessa questão de desenvolvimento e modernização do país. Vamos conhecer um pouco sobre essa questão desse plano de metas, mas antes disso, volta aqui comigo com o Juscelino, vamos entender um pouco aqui o início do governo, tá bom? Quando ele é eleito em 1956, nós já vamos ter alguns levantes sendo implementados, principalmente um que vai se destacar, que foi um levante militar, uma tentativa de golpe, onde não se queria deixar o Juscelino assumir o governo. Primeiro disso, né? Antes mesmo de uma tentativa de golpe militar. Então, os partidos que eram contra, né, que eram os seus rivais, como por exemplo a UDN, e o presidente atual daquele momento não reconheciam o Juscelino como o vitorioso, tá, das eleições. Eles queriam pedir adiamento das eleições, depois disseram que não valeu a eleição porque ele não teve 50% dos votos, mas a legislação do momento não se falava em maioria acima de 50% dos votos, de 50%. Não se falava nisso. Só se falava em eleições que existiriam a partir da existência de um único turno e que se tivesse a maioria dos votos. Não tinha os mesmos parâmetros que nós temos hoje. Então já enfrentou primeiramente essa resistência, onde se tentou não permitir que ele assumisse, e aí que o Teixeira Lott vai, nesse momento, intervir. Ele era um militar que, nesse caso, interviu as forças militares que queriam bloquear nesse momento que o Juscelino, de fato, fosse para assumir o cargo de presidente. Então ele vai reprimir, o militar vai reprimir os militares nesse momento aí. Para quê? Para que se fosse permitido o Juscelino ascender ao cargo. Logo depois disso, nós vamos ter também em Jacareacanga, no estado aqui do lado, isso mesmo, aqui no Pará, na cidade de Jacareacanga, vamos ter também um outro levante militar, tá? Dessa vez ali, aqui perto da gente, na região norte, que também eram contra o Juscelino Kubitschek, mas que também foram suprimidos, tá, nesse momento ali, de modo muito rápido. Então o governo de Juscelino já começa de modo muito conturbado, enfrentando grandes oposições, principalmente por parte dos militares. Também depois vai haver um outro momento que os militares vão novamente implementar um novo golpe, né? Inclusive tomando aviões ali, tentando fazer muita bagunça. Mas em um dia esse último movimento vai ser suprimido. Ou seja, durante todo o governo do Juscelino Kubitschek, ele vai sofrer tentativas de retaliação e de golpes querendo destituí-lo do cargo, principalmente por parte dos militares, que onde isso de fato vai ser consolidado em 1964, um pouco mais para frente. Então agora vamos falar desse plano de metas. O plano de metas é a construção de Brasília. O plano de metas lançado por JK era um conjunto de 30 objetivos a serem alcançados em 5 anos, abrangendo áreas como, olha só as áreas: energia, transporte, indústria de base, educação e alimentação. Uma das metas mais emblemáticas e audaciosas foi a construção de Brasília, a nova capital do país. Então aqui, ó, na sequência, a gente trouxe uma síntese dessas principais metas e dos investimentos que foram realizados nesse momento, tá bom? Então nós vamos citar também para vocês aqui algumas das principais obras na questão de infraestrutura que nós vamos ter. Como por exemplo aqui, ó, principais metas e investimentos.
As metas do plano de metas estavam agrupadas em 5 setores, que inclusive a gente citou ali para vocês anteriormente: energia, transporte, indústria, alimentação e educação. E entre os principais objetivos destacam-se o primeiro, a questão da energia, onde nós vamos ter a construção de hidroelétricas. Hidrelétricas nesse momento aí que representavam a mudança daquele sistema termoelétrico onde se queima combustíveis fósseis para a produção de energia, e em vez disso nós teríamos a construção de barragens, para utilizar a força da água para a produção de energia através da movimentação das turbinas na medida que essa água passava por elas, movimentando, não é? Então nós vamos ter um dos exemplos aqui, a construção da hidrelétrica e termoelétrica para aumentar essa geração de energia, e nós temos aqui a de Furnas, especificamente mostrando. Só essa? Não, temos Três Marias e algumas outras também. Outra que nós vamos ter é nos transportes, como por exemplo a expansão da malha rodoviária e construção de ferrovias e portos, tá bom? Outra questão que nós vamos ter aí também é da indústria, onde nós vamos ter o incentivo à instalação de fábricas, principalmente nos setores automobilístico e siderúrgico. O que são eles? O automobilístico é aquele que trabalha na questão da produção de automóveis, carros especificamente, como na imagem mostrada, e o siderúrgico é aquele que trabalha com o quê? Com ferro, com aço, trabalhando com metais de modo mais generalizado. E na questão da alimentação, a gente vai ter nesse momento aí, o aumento da produção agrícola e melhoria da distribuição de alimentos. Mas voltando rapidamente lá para a questão da produção automobilística, rapidamente pode voltar para a gente a imagem, é interessante a gente ressaltar que nesse momento começou a parar no ar a ideia, a frase que estava ali nos meios políticos, que dizia-se assim: governar é construir estradas. Basicamente era essa a ideia. Tanto que não fazia sentido você investir no processo da ampliação da indústria automobilística e você não ter estradas, não ter por onde trafegar com esses veículos. Então, na verdade, a década de 50 vai ser um dos períodos onde mais se vai investir no processo da ampliação e construção de rodovias no Brasil. Ok? A próxima aí que nós vamos verificar que também na questão da educação, o JK também vai investir. Então aqui nós temos, JK discursa durante a inauguração do Instituto Superior de Estudos Brasileiros. Então, na educação ele também buscou investir a expansão do ensino superior e profissionalizante. Por que se investir no ensino superior? Para ter pessoas formadas, capacitadas também para trabalhar nas questões administrativas do governo e em diversas outras áreas da sociedade também. E o ensino profissionalizante, por que ele é interessante? Porque ele vai formar mão de obra naquele momento para um país que vivia constantemente um processo de crescimento industrial. Continuando. Para alcançar essas metas, o governo investiu em grande escala em infraestrutura, incentivando a iniciativa privada e buscando recursos no exterior. A construção de Brasília, a nova capital do país, foi um dos projetos mais emblemáticos do plano de metas. E daqui a pouco a gente vai conversar um pouco mais sobre essa questão da construção de Brasília e por que ela foi tão importante. Foi e ainda é importante até os dias de hoje. Afinal de contas, é a nossa capital nacional, não é? Colonização também foi uma das áreas onde ele vai investir. O governo Vargas incentivou a migração para a Amazônia, oferecendo terras e incentivos fiscais aos colonos. A criação de projetos de colonização, como o Projeto Gurupi do Maranhão, visava povoar a região e desenvolver a agricultura. Ou seja, não é desde agora que a gente vai ver esses processos aí de investir em imigração, de retirar a gente de uma parte para outra. Como a gente viu também um exemplo das ideias que o Vargas, no período varguista, que estavam povoando a cabeça nesse momento no governo. O Vargas investiu, por exemplo, na região norte, através também desse processo de migrações, ok? Mas agora eu quero compartilhar com vocês aqui um pequeno VT que vai falar justamente sobre a questão da construção de Brasília e a gente vai conversar um pouco mais sobre ela. Em meio ao cerrado, um sonho se tornava realidade. A construção de Brasília,
uma cidade planejada para ser o coração do Brasil. Na década de 1950, durante o governo de Juscelino Kubitschek, a construção de Brasília foi um dos maiores projetos de engenharia do mundo. Em apenas 4 anos, uma cidade moderna e planejada surgiu no Planalto Central, fruto de um esforço conjunto de milhares de trabalhadores. Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, 2 dos maiores arquitetos brasileiros, foram os responsáveis pelo projeto urbanístico e arquitetônico da nova capital. A construção de Brasília não foi apenas uma obra de engenharia, mas também um símbolo do desenvolvimento e do futuro do Brasil. Hoje, Brasília é uma metrópole moderna e vibrante, reconhecida mundialmente por sua arquitetura inovadora e pela importância política. A construção da nova capital foi um marco na história do Brasil, representando a audácia e a visão de um futuro de uma nação em desenvolvimento. Brasília, um sonho realizado. O nosso vídeo termina assim: Brasília, um sonho realizado, né? Como se fosse uma propaganda de TV. E de fato, quando Brasília foi construída, era esse o objetivo, uma propaganda do governo, uma propaganda do país, de que era moderno, que era industrializado, que era avançado, não é? Nós tínhamos um país nessa escala. Mas por que nesse momento ali a construção de Brasília vai ser tão importante? Porque além dos investimentos que a gente vai ter em diversos setores da economia, da chamada indústria de base, educação, setor automobilístico e tudo mais, a construção de Brasília era o ápice desse governo, simbolizava que ele teve sucesso em fazer o que queria. Uma das outras coisas que a gente pode apontar que o governo teve sucesso do JK foi justamente manter a democracia ainda em vigor, né? Porque tentativas de golpes não foram poucas, existiram, como eu já comentei com vocês, como por exemplo ali Jacareacanga, e desde quando ele assumiu, quer dizer, quando ele foi eleito, nem queriam deixar ele assumir a presidência do país. Mas então, a gente vai ver aí, né, que 2 arquitetos, né, vão estar envolvidos no processo de pensamento e construção dessa Brasília com suas linhas, curvas e concreto armado, que para aquela época era muito moderno na questão da construção e que vai ser, na verdade, depois transformado pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade e que vai ser um dos maiores símbolos arquitetônicos do período, né, servindo até mesmo como ponto turístico nacional e internacional. Então, nesse momento, o símbolo máximo de modernidade do Brasil e de sucesso do governo era justamente a construção de Brasília. Ok, queridos? Então, continuando. Mas, para além dessas questões, a gente sabe, então, também que o Juscelino Kubitschek vai investir de modo muito pesado no crescimento industrial do Brasil. Não só utilizando o capital nacional, como também o capital estrangeiro. Agora, claro que, por exemplo, o Getúlio Vargas tinha o pensamento do desenvolvimentismo, né? O processo de industrialização. Aqui no JK, nós vamos ter o pensamento do tal nacional desenvolvimentismo. O que é basicamente esse nacional desenvolvimentismo? É não só utilizar o capital externo para investimento, como também utilizar o capital internacional, juntos, nacional e internacional sendo utilizados para investimento, onde? Na economia. Então é por conta disso que, por exemplo, de contrair empréstimos muito grandes no exterior, a dívida tanto nacional quanto a internacional do Brasil vai escalar de modo muito grande no governo de JK. Embora a economia crescesse junto com o desenvolvimentismo industrial, a questão da inflação também acompanhou, enquanto os salários dos trabalhadores não acompanhavam, trazendo então situação um tanto quanto ruim nessas questões econômicas para quem? Para os trabalhadores comuns. Então, crescimento industrial e abertura ao capital estrangeiro. Além da construção de Brasília, o governo JK também promoveu um intenso processo de industrialização através de incentivos fiscais e da abertura ao capital estrangeiro. O que são esses incentivos fiscais? É justamente, por exemplo, fazer a redução de impostos, né? Para quem? Para as empresas que viessem se estabelecer no Brasil. Então, ele queria atrair
né, os investimentos estrangeiros, não só através de empréstimos, mas também de conseguir fazer com que essas empresas, essas indústrias viessem, se estabelecessem no Brasil para fabricar esses produtos aqui. Então, nesse momento, é por isso que a gente vai ter um crescimento muito grande, né, das indústrias que produzem carro, da indústria automobilística, porque ele queria essas indústrias aqui. Foi por isso também que ele vai investir, principalmente capital nesse momento na questão da infraestrutura. Uma das coisas é investir na abertura de rodovias. Né? Uma coisa está ligada à outra, uma coisa conversa com a outra nesse momento aí nos objetivos do JK, ok? Então, o Brasil passou por um período de grande crescimento industrial com a instalação de novas fábricas e a expansão de setores como a automobilística e a siderurgia, que a gente já sabe, né, que a automobilística é relacionada à questão da produção de carros, de automóveis, e a siderúrgica dali na questão de quê? Da metalurgia, do trabalho com ferro, de se produzir aço, produzir metal. Para quê? Para que as obras pudessem andar. Olha só nas imagens aqui, né, que aparece aqui na construção de Brasília. Tem muito ferro sendo utilizado, não só nos andaimes, como também das estruturas de concreto, né, desse concreto armado. Precisa de uma estrutura de metal por dentro do concreto para que suporte o peso, para que elas se mantenham, né, se mantivessem até os dias de hoje de pé. Assim como, por exemplo, numa construção mais simples na sua casa, se você vai fazer toda de tijolos, você precisa de ferro para fazer uma coluna, para fazer uma laje, para fazer uma viga, para fazer diversas estruturas. Então, nesse momento, era necessário se investir nesse crescimento dessas indústrias, porque elas se complementavam, ok? Continuando. A política de substituição de importações, que visava estimular a produção nacional, também contribuiu para o crescimento industrial. Empresas multinacionais como a Volkswagen e a Ford instalaram suas fábricas no Brasil, impulsionando a produção de automóveis e gerando empregos. Então você observa que essas grandes marcas de fábricas de carro vão se estabelecer no Brasil justamente no período do governo de JK, que abriu as portas do Brasil para que essas indústrias pudessem vir, garantindo esses incentivos fiscais, ou seja, paga-se menos impostos. Então, se paga menos impostos, a indústria pode lucrar mais. Então, é um ambiente agradável para que ela se estabeleça e comece a produzir. Continuando. Consequências positivas e negativas do governo JK. Vamos verificar quais são elas? Então, o governo JK deixou um legado importante para o Brasil. Com o desenvolvimento de infraestrutura, a expansão da indústria e a construção de Brasília. No entanto, o rápido crescimento econômico também gerou problemas como a inflação, o endividamento externo e o desequilíbrio na balança de pagamentos. Por quê? Porque lembra, para que o Brasil se desenvolvesse nesse momento, era necessário investir muito dinheiro nas indústrias. Não só atrair indústrias estrangeiras para que viessem para o Brasil, como as montadoras e fabricantes de carro que a gente viu, como a Volkswagen e a Ford, como também investir nas indústrias nacionais. Então, ele atrai o capital estrangeiro através da vinda dessas empresas, mas também fazia grandes empréstimos internacionais. Inclusive, o FMI, nesse momento, o Fundo Monetário Internacional, aconselhou nosso governante da época não fazer isso, mas ele se recusou a aceitar essa opinião e contraiu muitas dívidas, fazendo com que a inflação ficasse numa situação cada vez maior, ok? Continuando. Além disso, o modelo desenvolvimentista de JK privilegiou a indústria e a urbanização, o que levou ao abandono de setores como a agricultura e a intensificação dos problemas sociais nas grandes cidades. Então, embora a gente saiba que houve investimento na agricultura, mas o foco dele eram as grandes cidades, principalmente, né? Então, já havia, né, desde a Constituição do Brasil, desde quando se houve, né, ali na virada da República, para que houvesse a Constituição, quando nós vamos ter o final do período imperial para o início da República, já tinha sido pensado que seria necessário construir uma capital, uma nova capital para o Brasil. E é o JK que vai colocar, na verdade, esse plano em ação. Mas, mesmo com todas essas questões, a gente vai ver
que, embora tenha essas heranças positivas de urbanização, de construção de capital, nem tudo foram flores, né? Como, por exemplo, por conta dessas ações que necessitavam de um extremo capital no nível muito alto, com as dívidas foram muito altas também, que foram contraídas para que isso pudesse ser realizado, tá bom? Em resumo, vamos ver o nosso resumo do conteúdo. O governo de Juscelino Kubitschek foi um marco na história do Brasil, marcado por um ambicioso plano de desenvolvimento e pela construção de Brasília, ou seja, aquele chamado plano de metas que garantia que o Juscelino Kubitschek garantia que o Brasil avançaria 50 anos em apenas 5 de governo. Então, o crescimento econômico e a modernização do país foram acompanhados por desafios e desequilíbrios que marcaram o debate sobre o modelo de desenvolvimento brasileiro nas décadas seguintes. Dados e exemplos adicionais. Então, o que nós vamos ter aqui de mais informações a respeito desse momento de governo? Crescimento do PIB. Durante o governo JK, o Produto Interno Bruto do Brasil, do Brasil cresceu em média 7% ao ano. Isso era bom? Claro que era. O Produto Interno Bruto crescendo queria dizer o quê? Que a riqueza estava aumentando. O problema era que nas mãos de quem estava essa riqueza, porque enquanto a economia decolava, com a indústria chegando, investimento estrangeiro, a indústria automobilística também indo para a estratosfera, abertura de rodovias, criando ali as hidrelétricas, criando cidades. Por mais que ele fizesse isso, lembra que isso foi a custo de empréstimos internacionais, então o endividamento aumentou, a inflação aumentou. Então, enquanto se percebia, de modo geral, um crescimento econômico muito grande, por outro lado, a população mais pobre que não tinha os seus salários ajustados de acordo com a inflação também, acabava numa situação um tanto quanto ruim, desprovidos financeiramente. Vamos lá continuar vendo mais um pouco nossos dados adicionais. Então, nós vamos ter construção de rodovias. Foram construídos mais de 14 mil quilômetros de rodovias, interligando as diversas regiões do país. Tá? Então, 14 mil quilômetros não é pouca coisa. Se, por exemplo, eu estou aqui em Manaus e quero ir para Presidente Figueiredo, que não é tão perto, pelo menos aqui para os padrões que a gente tem, são mais ou menos 2 mil quilômetros, E eu já acho que o tempo de viagem é muito longo. Imagina 14 mil quilômetros de rodovia. É muito chão, é muito asfalto, era muito trabalho. Que inclusive, por exemplo, durante a construção de Brasília, principalmente os nordestinos é que foram trabalhar nessas construções, mesmo com condições precárias de vida naquele momento, era a mão de obra que, de fato, que levantou a construção de Brasília. Ok? Continuando. Criação de novas universidades. O governo JK investiu na expansão da educação superior com a criação de novas universidades federais. Então, na verdade, embora nós tenhamos ali o investimento na criação de novas universidades, não era o foco em si do governo, não era o foco principal, tá? Não era a prioridade. Fazia apenas parte do pacote de metas, tá? O foco principal, a prioridade era modernização e industrialização. Então, a educação fazia parte do pacote. O que mais que nós vamos ter? Aumento da dívida externa. A busca por recursos para financiar o plano de metas levou a um aumento significativo da dívida externa brasileira, no caso, contrariando os conselhos do Fundo Monetário Internacional, o famoso FMI, que eu acredito que você já deve ter ouvido falar dele aí nos jornais, telejornais, ou mesmo nas rádios de notícias econômicas, você ouve muito falar do Fundo Monetário Internacional, que aconselhou nesse momento o Brasil a não contrair essas dívidas para não se endividar tanto. Mas, como o presidente no momento não aceitou esses conselhos, a dívida externa do Brasil cresceu de modo muito grande. Inflação, ainda também nesses extras que a gente está verificando. A alta taxa de crescimento econômico aliada à política de investimentos e à abertura ao capital estrangeiro gerou um processo inflacionário, ou seja, o custo de vida para os mais pobres cresceu demais.
né? Então ficava uma situação tanto quanto insustentável para a população de menor renda naquele momento. Então, queridos, a gente vai finalizando por aqui o nosso assunto aqui, nossa conversa sobre Juscelino Kubitschek, porque o nosso tempo passa rápido demais e eu agradeço a todos pela atenção e essa foi a nossa aula de hoje.